Então tá, então essa aula de hoje é para fechar essa parte de dinâmica lagrangiana e a questão que a gente vai querer entender é essa história se é correto a gente falar do princípio de mínimo da ação, né, ou se é o princípio de extremo. Então, afinal de contas, quando a gente calcula o extremo do funcional da ação, esse extremo, que tipo que ele é? Ele é um mínimo, ele é um máximo, ele é um ponto de Sela? E o que isso tem a ver com o movimento em si? O que está acontecendo em termos do movimento, dependendo da natureza da trajetória? Então, é uma questão, acho que, bastante interessante. O cálculo é um pouco longo, mas acho que é tranquilo. Quem quiser depois destrinchar, eu vou fazer aqui, pulando algumas passagens para a gente poder entender como que a coisa funciona. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho que fazer uns preliminares aqui em termos de máximos e mínimos, para vocês se lembrarem de alguns elementos. Depois eu vou fazer um cálculo razoavelmente simples, mas que a gente vai ver que é muito difícil de aplicar. A gente vai conseguir aplicar basicamente para partícula livre para o oscilador harmônico, e depois eu vou fazer a solução geral do problema, que é conhecido como teorema de Morse, e que tem conexão, então, com o problema de integrais de caminho de Feynman. A gente vai ver como é que funciona. Então, primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre máximos e mínimos de funções. Então, quando a gente tem uma função de uma única variável, a coisa é muito simples, né? Você tem um f de x, então o ponto de extremo é determinado quando a derivada é zero, e o caráter do mínimo é determinado pela derivada segunda, né? Então, a gente vai ter um mínimo se a derivada segunda for positiva, um máximo se a derivada segunda for negativa, e um ponto de inflexão se ela for zero, né? Só para... Eu sei que isso é simples, e uma variável é muito simples, mas, mesmo assim, eu vou só fazer uma figura. Então, para uma variável, a gente tem assim, né? Se você tem um ponto de mínimo em x0, então a derivada primeira é zero. Se você olhar a derivada da função na vizinhança desse ponto, então f' de x, você vê que nesse ponto aqui, ó, a derivada é negativa, aqui ela passa por zero, aqui ela fica positiva. Então, é uma coisa assim. A derivada é negativa à esquerda e positiva à direita. E, portanto, a derivada segunda é positiva. Então, ela tem um valor positivo. Então, ponto de mínimo, a derivada primeira é zero ali no ponto, mas a derivada segunda é positiva. Ponto de máximo inverte tudo, né? A gente pode fazer aqui do lado rapidamente. Então, se eu tenho um ponto de máximo em x0, a derivada primeira, então aqui é f, então f' em x0 é zero, aqui a derivada é positiva, zero e negativa. Então, ela está fazendo isso aqui. E, portanto, a derivada segunda é negativa. Está aqui embaixo. Certo? Muito bem. Se a gente tem agora uma função de duas variáveis, a coisa é um pouco mais complicada. Então, imagina agora que eu tenho uma função de x e y, e eu quero, então, determinar os pontos de extremo e analisar a sua estabilidade, né? Se é um mínimo, se é um máximo. Então, primeiro, quais são as condições para que a gente tenha um extremo? Então, eu tenho que ter df de x calculado no ponto de extremo igual a zero e df de y calculado nesse ponto de extremo igual a zero. Então, são duas equações que eu tenho que satisfazer. A derivada parcial em cada direção tem que ser zero. Essas duas equações eu resolvo e eu tiro o ponto x0 e y0, pode ter mais de um, obviamente. E para estudar
o caráter desse ponto, eu tenho que expandir a função em segunda ordem em volta desse ponto, certo? Então, a gente vai fazer... Então, eu pego um ponto agora, x e y, na vizinhança desse cara, faço um deslocamento pequeno nas duas direções, e eu vou expandir f de xy na vizinhança de x0 e y0, certo? Então, como é que fica a expansão? Vai ficar a função calculada em x0 e y0. Depois eu tenho as derivadas primeiras, calculadas no ponto x0 e y0, mas elas dão zero, certo? Por definição. Então, a gente vem direto para a derivada segunda. E aí eu vou ter d2f dx2, x menos x0, que é o ΔX, ao quadrado, mais 2 vezes d2f dx dy, ΔX ΔY, mais d2f dy2, ΔY2. E essas derivadas segundas todas, elas estão calculadas no ponto x0 e y0, certo? Então, essa coisa que apareceu aqui depois do f de x0 e y0, a gente pode reescrever assim, ó, 1 meio ΔX ΔY. Aqui eu vou abreviar a notação para as derivadas, a derivada segunda em relação a x, x e y e x, que é a mesma coisa, y, ΔX, ΔY. Certo? Então, eu só rearranjo essa forma quadrática que sobrou da expansão numa forma matricial para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, eu vou chamar agora esse vetorzinho aqui de x, x grande. Esse que está aqui, então, é o x transposto. E essa matrizinha das derivadas segundas, avaliadas no x0 e y0, eu vou chamar de f duas linhas. Então, f duas linhas é uma matriz 2 por 2. Deixa eu adicionar uma página. Então, aqui ainda falta esse aqui eu vou analisar só a parte quadrática, né? Aqui ainda teria que somar o f de x0 e y0. Então, essa parte quadrática, eu vou chamar de f0, a função calculada em x0 e y0, e esse número que está aqui, isso aqui é um número, certo? É um vetor linha, uma matriz, um vetor coluna, um número. Eu posso reescrever esse número de uma forma que torna mais evidente a interpretação desse negócio. E é o seguinte, imagina que eu tenho, quer dizer, imagina não, como a matriz é simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal, e suponha que essa transformação seja dada por uma matriz R. Tá? Então, existe uma matriz ortogonal R, tal que R transposto F duas linhas R seja a matriz diagonal. Tá? Então, esse FD duas linhas é a matriz lambda 1, 0, 0, lambda 2. É a matriz diagonal com os autovalores da F duas linhas, certo? Então, aquele cara que está ali, eu posso rearranjar assim, ó, x transposto, eu multiplico por um R transposto R, que é 1, porque o R é ortogonal. Mesma coisa aqui. Tá, então, multipliquei por 2 uns aqui. Esse que está aqui no meio, agora é a matriz diagonal. R aplicado em x eu vou chamar de y, é um novo vetor. E esse aqui é o y transposto. Certo? O y transposto você transpõe, troca a ordem dos caras e põe o transposto em cima. Então, como a gente abre isso aqui agora, vamos abrir explicitamente. Então, ó, eu tenho aqui o ΔY1, ΔY2, que é o vetor, meu vetor y, né, que é o vetor x rodado por uma matriz ortogonal. Lambda 1, 0, 0, lambda 2, ΔY1, ΔY2. E isso aqui, então, é lambda 1
delta y1 ao quadrado mais lambda 2 delta y2 ao quadrado. Então, o que acontece? Então, vamos olhar para a nossa solução. Eu estou fazendo isso com detalhe, porque é importante para a gente entender que nós vamos fazer isso para muitas variáveis, e a ideia é sempre a mesma. Então, olha só, nós estamos dizendo que a nossa função num ponto xy, vizinho do ponto x0, y0, é o valor que ela tem lá, mais esses caras aqui. Então, veja só, se lambda1 e lambda2, que são os autovalores da matriz de derivadas segundas, se eles forem ambos positivos, o valor da função no ponto vizinho, xy, é o valor em x0, y0 mais alguma coisa. Então, se... Deixa eu trocar de cor aqui. Se lambda1 e lambda2 forem positivos, então o valor da função no ponto xy é sempre maior do que seu valor em x0, y0, porque delta y ao quadrado é sempre positivo, delta y2 ao quadrado é sempre positivo, lambda1 e lambda2 são positivos, e, portanto, isso aqui indica um ponto de mínimo. E se a gente fizer um desenho da função, a gente vai ver uma coisa assim, deixa eu fazer aqui embaixo. X, Y, F. A gente vai ver uma coisa assim. O ponto está aqui. Qualquer mudança que você faça em relação ao x0, y0, você aumenta o valor da função. Da mesma forma, se ambos forem negativos, então, novamente, delta y ao quadrado e delta y2 ao quadrado são positivos. Se lambda1 e lambda2 são negativos, você desvia um pouquinho, você abaixa o valor da função. Fica f de x0, y0 menos alguma coisa. Então, aqui você está num ponto de máxima. Então, aí o gráfico fica uma coisa assim. Qualquer mudança que você faz, você abaixa o valor da função. E se você tiver um positivo e um negativo, por exemplo, esse caso aqui, você tem um ponto de cela. Então, aí, deixa eu ver se consigo fazer um desenho aqui. O gráfico da função é uma coisa desse tipo aqui, ó. Você tem um... Não sei se vai dar para desenhar aqui. Aqui é fundo, né? Você tem alguma coisa que é, numa direção, é um mínimo, mas na outra direção é um máximo. É um desenho que não ficou muito bom, mas acho que dá para entender. Tá? Então, resumindo, né, quando você tem uma função de várias variáveis, primeiro, os pontos de extremo, você encontra impondo que a derivada primeiro em todas as variáveis seja igual a zero, algo desse tipo aqui. A natureza do ponto, você vai ter que montar essa forma quadrática. Se você tiver mais dimensões, vai ser uma coisa, em vez de 2 por 2, vai ser n por n. Você pega essa matriz de derivadas segundas calculada no ponto estacionário, no ponto de máximo, de extremo, e calcula os autovalores. Então, se você tiver um sistema de 10 variáveis, 7 autovalores foram positivos e 3 negativos, existem 7 direções ao longo das quais você sobe, você aumenta o valor da função, mas existem outras 3 direções onde, se você mexer, você diminui o valor da função. Então, é um ponto de cela mais complicado, né? Com 7 autovalores positivos e 3 negativos, e assim por diante. Se todos forem negativos, você está num ponto de máximo. Então, o que a gente tem que fazer é olhar os autovalores das derivadas, da matriz de derivadas segundas. Muito bem. Então, vamos voltar então para o nosso problema agora do princípio de Hamilton. Então, o princípio de Hamilton diz o seguinte: se você tiver forças que você pode escrever como derivadas de um potencial, então, dado 2 pontos, um ponto inicial QI, um ponto final QF e um tempo de propagação T, então a trajetória
que a natureza escolhe ligando QI até QF nesse tempo t é aquele onde a ação é um extremo. Então, a ação é integral de L, de Q, que é ponto e T. Você calcula isso sobre todos os caminhos possíveis que ligam QI até QF no instante T. O caminho correto vai ser aquele que é um extremo de S. E a gente quer saber a natureza desse extremo. Então, a gente vai olhar para variações segundas em torno da trajetória clássica para tentar responder essa questão. Eu vou fazer tudo isso aqui em 1 grau de liberdade, uma coordenada só, vou chamar de Q, mas pode ser X, certo? E em mais dimensões isso é bem complicado. Deixa eu só... não, tá, deixa eu deixar o chat aberto aqui, porque se alguém perguntar... Então, vamos lá. Então, deixa eu dar um exemplo primeiro de uma propriedade que a gente vai demonstrar mais para frente, mas que eu vou usar aqui no finzinho da demonstração. Vamos calcular a ação. Você vê que a ação S ela é função de 3 parâmetros: ponto inicial, ponto final e tempo de propagação. Então, vamos calcular isso aqui para a partícula livre. Quem que é a ação para a partícula livre ao longo do caminho correto, né, do caminho clássico? Qual que é o valor numérico de S? Então, olha só, para a partícula livre, a lagrangiana m, Q ponto ao quadrado sobre 2, certo? E Q ponto é a velocidade, e a velocidade é constante para uma partícula livre. Então, se eu integrar mv2 sobre 2 no tempo, entre 0 e t, o resultado vai dar mv2 sobre 2 vezes t, certo? A energia é constante, a energia cinética é constante. A integral, aqui, na verdade, depois eu vou corrigir, isso aqui é uma integral no tempo, né? Então, isso aqui é de 0 até t. Integral no tempo. Então, vai dar mv2 sobre 2 vezes t. Mas eu não quero isso. Esse resultado não é o que eu quero. Eu quero a ação não em função da velocidade, mas em função de xi, xf e de t. Então, como que eu faço para chegar lá? Então, eu pego minha solução. A solução da partícula livre é assim, né? Eu saio de xi e ando com velocidade constante. Para eliminar o v, eu uso o fato de que quando t é o t grande, o x é o xf. Certo? Eu cheguei no ponto final que eu quero. Então, a velocidade eu escrevo como xf menos xi dividido por t. E substituo aqui na minha expressão do S, e aí sim eu tenho a ação em função de xf, xi e de t. Tá? Esse é o objeto que a gente quer. É o valor da ação em termos desses parâmetros que definem o princípio variacional. Ponto inicial, ponto final, tempo de propagação. E olha só o que acontece. Eu vou fazer... Então, para a partícula livre, se eu calcular a derivada de S em relação a xi, que é o ponto inicial, o que vai dar? Ó, cai um 2 aqui, certo? Vai ficar m xf menos xi sobre t, mas tem um sinal de menos, porque é menos xi. Então, fica m vezes v, certo? Que é mv, que é o momento. Então, a derivada em relação ao ponto inicial é menos o momento inicial. Se você derivar em relação ao ponto final, é a mesma coisa, só que troca o sinal. E isso é o momento final, que para a partícula livre é igual ao momento inicial, certo? O momento é constante, é mv. E se a gente derivar em relação ao tempo, que é o terceiro argumento da ação, então vai ficar, tem 1 sobre t, fica menos 1 sobre t ao quadrado, e você vê que dá mv2 sobre 2, que é menos energia. Tá, então, essas propriedades, ds di é menos pi, ds dxf é pf e ds dt é menos e, valem sempre, tá? Para qualquer problema. São propriedades gerais da ação. Eu só exemplifiquei aqui para o caso da partícula livre, mas a gente vai mostrar que isso vale sempre. Tá? Isso aqui são propriedades gerais da ação. E eu vou usar essas propriedades no finzinho da demonstração que eu vou fazer. Muito bem. Então, vamos lá.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu tenho um problema, eu acho a trajetória estacionária, aquela que minimiza a ação. Então, essa é a trajetória clássica. E o que eu vou calcular? Eu vou calcular o valor da ação numa trajetória vizinha a essa trajetória clássica. Tá? Vou expandir em torno da trajetória clássica. E eu vou expandir até a segunda ordem, porque eu quero ver né, a natureza dessa trajetória. Então, o S vai ser a ação calculada na trajetória clássica, mais um termo de primeira ordem, ΔS, mais um termo de segunda ordem. Eu vou escrever assim, genericamente assim. O termo de primeira ordem é zero, certo? Porque a trajetória clássica justamente satisfaz ΔS igual a zero. É que nem fazer df dx igual a zero no ponto de mínimo. Né? No ponto de extremo, a variação da ação é zero por definição. A gente satisfaz as equações de Lagrange. Então, a diferença entre as ações, que eu estou chamando de ΔS, que é S menos S0, vai ser dada só pela variação segunda. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz a variação segunda. Ora, vamos abrir essa conta aqui também para... Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Aqui. Só me achar aqui. Então, lembra, como é que eu faço a variação da ação? Então, S é a integral de L de Q ponto, de T, dt. Então, a variação da ação é dL dQ ΔQ. Então, ΔQ é um caminho, a diferença entre o caminho clássico e o caminho vizinho. Tem dL dQ ponto, delta de Q ponto. Essa é a variação primeira, que a gente faz uma integral por partes nesse segundo termo e obtém as equações de Lagrange. E aí eu tenho a variação segunda. D2L dQ2 delta Q ao quadrado, mais duas vezes D2L dQ ponto, delta Q, delta de Q ponto, mais D2L dQ ponto ao quadrado, delta de Q ponto ao quadrado, integrado em dt. Certo? Então, a gente faz a variação da mesma forma que a gente fez em primeira ordem e vai até a segunda. Então, essa primeira ordem vai dar zero. A gente integra esse termo por partes, a gente já fez essa conta, e a gente obtém as equações de Lagrange que são satisfeitas pela trajetória clássica. A gente está calculando isso sobre a trajetória clássica. Então, esse primeiro cara aqui vai dar zero. E o que sobra, então é o que está escrito aqui em cima, é essa parte da variação segunda, é isso que a gente quer saber, essencialmente, se é positivo, se é negativo, o que é. Então, como é que a gente calcula isso? Então, todas essas derivadas que aparecem da Lagrangiana, elas são calculadas sobre a trajetória clássica. Então, você deriva em relação a Q duas vezes, vai dar uma função de Q e Q ponto, você coloca o Q de T e o Q ponto de T da trajetória clássica lá. Tá? E tem que dar um jeito de entender o que isso significa. Então, um jeito legal de fazer é o seguinte, vamos parametrizar esses ΔQs. Né? Então, lembre que os ΔQs que nós estamos calculando, deixa eu aproveitar aqui embaixo, eu tenho aqui, vamos colocar aqui T, aqui Q, isso. Então, eu tenho a trajetória clássica, que está aqui, de QI até QF, nesse intervalo de tempo dado, e eu faço uma trajetória vizinha. A trajetória vizinha, né, a partir da qual eu estou calculando a ação, então o ΔQ é o Q, só essa diferençazinha aqui, né, é o Q da trajetória vizinha menos o Q da trajetória clássica. Esse ΔQ, ele vai a zero no ponto inicial e no ponto final, certo? Eu quero sair e começar do mesmo ponto. Então, tem um jeito legal de parametrizar esses ΔQs através de séries de Fourier.
eu faço assim, ó, o ΔQ, como ele tem que ser zero em t igual a zero, e zero em t igual a t grande, que é o tempo final, eu posso escrever uma variação genérica nessa forma aqui, soma de 1 até infinito, de AN, seno de NP t sobre t. Tá? Então, isso satisfaz que em t igual a zero é zero, em t igual a t grande é zero, e esses ANs, eles parametrizam o ΔQ. Os ANs têm que ser pequenos, né, porque é uma variação pequena, mas para cada conjunto de ANs que eu dou uma trajetória vizinha. Então, os ANs é que parametrizam essa perturbação que eu estou dando na trajetória clássica. Tá? E se eu escrevo ΔQ dessa forma, eu posso calcular o ΔQ ponto, né, que vai entrar aqui na expressão, simplesmente derivando em relação ao tempo. Então, derivado de seno é cosseno, cai um NP sobre T. E jogo esses caras na minha expressão de cima. Tá? Então, vamos pegar o primeiro termo, que é integral de D2L dQ2, ΔQ ao quadrado, e vamos abrir ele aqui para ver como é que ele fica. Então, eu vou fazer integral de D2L dQ2, então isso aqui calculado na trajetória clássica, vezes ΔQ ao quadrado dt. Então, esse é o primeiro termo, onde o ΔQ é aquela soma de 1 até infinito, de AN seno de NP t sobre t. Então, vamos jogar aqui. Deixa eu trocar de cor para ficar melhor, pegar um azul. Então, isso aqui vão ter dois ΔQs. Tá? Então, vai ter uma soma dupla. Uma soma em N e uma soma em M, uma para cada ΔQ. Vai ter um AN e um AM. Aí eu vou ter a integral de 0 até T, D2L dQ2, seno de NP t sobre t, seno de MP t sobre t, integrado em dt. Tá? Lembrando que D2L e dQ2 também depende do tempo, porque eu vou derivar, calcular na trajetória que eu conheço, então vai ter a dependência temporal aqui também. Tá? Então, eu vou ficar com uma coisa desse tipo. Esse termo todo que aparece aqui, eu vou dar um nome para ele. Deixa eu só seguir o mesmo nome que eu dei aqui, para não ficar diferente. Onde é que ele está? Está para baixo. Eu vou chamar ele de gama, esse último termo aqui, gama NM. Gama N. Os outros termos que envolvem ΔQ e ΔQ ponto, em vez de colocar dois ΔQs, eu ponho uma soma para ΔQ e uma soma para ΔQ ponto. E o terceiro, que envolve o ΔQ ponto ao quadrado, esse último aqui, eu ponho duas somas para o ΔQ ponto, certo? Vão dar coisas muito parecidas e eu acho que dá para enxergar que o que vai resultar é isso aqui, ó. Então, eu vou ter o coeficiente gama do ΔQ ao quadrado, o beta, que é o termo da derivada ΔQ com ΔQ ponto, então fica um seno e um cosseno, e os dois ΔQ pontos ficam dois cossenos. E quando a gente joga tudo, então, na variação da ação, você viu que o que aconteceu é que esse cara aqui ficou, né? Deixa eu só completar essa soma em NM. Eu posso escrever assim, né? AN, gama NM, AM. Então, eu vou ter três termos desses, um gama, um alfa e um beta, um para cada pedaço ali da variação segunda. Tá? E esses três pedaços, quando tem o Q ponto, né, aparece esses π, n sobre t, que é da derivada que apareceu ali. Então, a gente vai ter uma matriz ANM que contém essa coisa complicada toda com as derivadas segundas da ação. Então, vejam que esse cara que apareceu aqui é exatamente uma forma quadrática, igualzinha àquela que eu fiz para o cálculo de máximo e mínimo em duas coordenadas. Eu tenho os ΔX, ΔY, né, esses vetorzinhos do lado, e uma matriz no meio. Então,
como é que eu vou saber se esse cara é o máximo e mínimo? Eu vou olhar para os autovalores dessa matriz A. Se eles forem todos positivos, quantos autovalores eu tenho? Eu tenho infinitos autovalores. Essa soma vai de 1 até infinito. Isso porque a ação não é uma função, é um funcional. Então, ela tem infinitos graus de liberdade. Ela é a função de uma função. Então, eu tenho infinitos autovalores. Se eles forem todos positivos, eu estou no mínimo. Se alguns deles forem negativos, eu tenho uma célula. E se forem todos negativos, eu tenho um ponto de massa. Tá? Então, a coisa toda é calcular os autovalores dessa matriz. Tudo bem? Vocês estão comigo? Alguma pergunta? Professor, eu só não entendi. Se são infinitos autovalores, como que a gente vai fazer, então? Mas acho que são. Isso, aí vamos ver como é que faz. Essa é uma complicação, né? Então, são infinitos autovalores. Tem que calcular todos, em princípio. Então, esse jeito que eu estou fazendo a conta é o jeito que... Você vê, essas integrais aqui são muito difíceis de calcular. Eu vou fazer 2 exemplos onde a gente consegue calcular, que é a partícula livre e o oscilador harmônico, que já vai ilustrar o que acontece. E depois eu vou fazer um método diferente que aplica para qualquer sistema e que dá para fazer de uma forma um pouco mais geral, assim, vamos dizer. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular alguma questão no método aqui. Então, você vê, só para resumir, né, a gente pegou a variação segunda aqui da ação, que são esses termos, parametriza esses ΔQs dessas formas, ΔQ, calcula o ΔQ ponto, que é só derivada, joga lá dentro e reescreve isso tudo de uma forma que dá para interpretar, uma forma quadrática. Então, se os autovalores forem todos positivos, eu sei que eu estou no mínimo e ponto. Então, eu reduzo o problema a esse caso. Então, vamos lá, vamos fazer para a partícula livre para ver o que acontece. Então, primeiro exemplo, partícula livre. Então, primeiro, a lagrangiana só tem Q ponto ao quadrado. Então, a gente vê que D2L dQ2 é 0, D2L dQ ponto é 0, e D2L dQ ponto ao quadrado é μ, certo? D2L dQ ponto ao quadrado é μ, é a massa, é positivo e é a massa. Então, se a gente olhar para aqueles coeficientes todos que a gente tem aqui, o beta é 0, o gama é 0, só tem o alfa. O alfa é μ vezes aquela integral de 2 cossenos. Então, o alfa vai ser μ, sai da integral de cosseno de nt, cosseno de mt é delta nm. Então, o alfa nm, nesse caso, é μ, deixa eu ver aqui, não tem esse 2, né? Não, tem 2 porque tem um meio ali na frente, isso. O alfa, deixa eu ver, tem 2 ou não tem 2? Derivada segunda, não tem 2, né? Fica só μ, acho que esse 2 aqui está errado. Depois eu checo, acho que não tem esse 2 aqui. Então, aqui deve ser só 2. A derivada segunda é μ vezes t, integral de cosseno com cosseno é 1 quando n igual a m, 0 se n diferente de m, então é uma delta nm. Beta e gama são nulos, tá? Porque não tem as derivadas segundas. Então, a matriz ANM é só a parte do alfa, certo? Eu pego esse t que aparece aqui é porque eu integrei, né? Não, desculpa, eu já vi de onde vem esse meio. A integral do cosseno com cosseno é t sobre 2. Se n igual a m e 0 se n diferente de m. Tá certo, esse 2 está assim. Então, tá aqui. Tá, então, esse alfa nm é diagonal. A matriz ANM também é diagonal, porque ela só contém a parte do alfa. Né? Eu só tenho que dividir por 2. Onde é que está aqui? Cadê a matriz? Você vê a matriz A, o coeficiente alfa está multiplicado por nm π2 sobre t2. Da onde veio isso? Veio do Q ponto. Né? Quando a gente derivou o delta Q ponto, aparecem esses fatores. Então, a gente derivou 2 vezes
Então, tem esse fator que aparece aqui multiplicando o termo da velocidade. Então, N vezes M, π2 sobre T2 vezes o alfa. Como o alfa é delta MN, isso vai virar N2 π2 sobre T2. Então, esse alfa aqui, deixa eu... onde é que eu estou aqui? Um segundo, aqui. Isso. Então, a matriz ANN, vou escrever direitinho aqui, né? NN, para ficar mais completo. Onde é que ela está? Aqui, NM π2 sobre T2 vezes o alfa NM. O alfa NM é T sobre 2 vezes o μ delta N. μ é massa. Então, isso aqui vai dar N ao quadrado, π ao quadrado, massa sobre 2T. Vamos ver se isso está aqui. Tem um meio aqui na frente. Espera aí que fica ruim, porque eu tenho que ficar indo para frente e para trás. T sobre 2. Bom, pode ter um fator 2 aqui. Mas o que é importante aqui, né? Então, essa matriz, nesse caso, ela é diagonal, certo? Então, esses caras aqui já são os autovalores. E eles são todos positivos. N ao quadrado, π ao quadrado, massa e tempo. Então, todos os autovalores dessa matriz, ela dá diagonal diretamente, todos os autovalores são positivos e, portanto, a ação da partícula livre é sempre um mínimo ao longo do movimento. Professor, esse delta aí não deveria sumir? Você já fez que N é igual a M? Mas é porque como eu estou colocando... Vai indicar a matriz, né? Isso, vai indicar a matriz, isso. Então, a Entendi. matriz vai ser zero fora isso, exato. Então, aqui é um caso simples, mas é um caso importante. Para a partícula livre, a ação é sempre um mínimo. Beleza, vamos ver o oscilador harmônico agora, como é que fica. Então, para o oscilador harmônico, eu tenho o termo cinético e tenho o termo em Q quadrado. Certo? Então, aquele coeficiente beta, que é o misto, a derivada segunda em Q e Q ponto, é zero. A parte cinética, que é a derivada segunda em relação a Q ponto, que dá μ, é a mesma coisa que a gente fez antes. Tá? Vai dar esse cara aqui, a gente já calculou. Agora, a derivada segunda de R em relação a Q vai dar menos μ⍵2. Então, tem uma nova contribuição aqui, que é negativa. Certo? Então, o coeficiente gama, e a constante. Né? Então, se a gente olhar para o coeficiente gama, vamos voltar lá em cima. Aqui. O coeficiente gama, então, essa derivada segunda, ela é constante, mas negativa, sai um menos μ⍵2, fica a integral de seno com seno. Essa integral, novamente, é ortogonal, é T sobre 2 delta NM. Então, a contribuição do gama está aqui. Aqui, ó, vai ser menos μ⍵2, T sobre 2 delta NM. Então, agora eu tenho duas contribuições de sinais opostos. Então, a matriz A, o que ela é? Vai ser aquela constante, né? N2, π2... Como é que ela está? N2, π2 sobre T2 vezes o alfa, e vai ter o gama também. Então, aqui, eu acho que tem um fator 2 errado, mas não tem problema. Acho que esse 4 aqui devia ser um 2, mas tudo bem. Então, você vê, vamos montar a matriz A para ele. Então, vamos multiplicar esse alfa por N2, π2 sobre T ao quadrado, né? O NM vira N2, e o gama não multiplica por nada, ele entra sozinho. Né? Então, vai ter, ambos os termos vão ter
Vamos ver, vai ter uma massa, que eu posso colocar em evidência, vai ter um T embaixo e um fator 2 ou 4, eu não sei se esse 2 aqui é um, acho que esse aqui é um 2, mas pode ser que eu esteja comendo um 2 aqui. Então, põe μ sobre 2T em evidência. Então, o que sobra para o termo cinético? Sobra N2π2. E para o termo harmônico, vai sobrar, que sobra? Então, eu coloquei um μ, um 2, então eu coloquei um T no denominador, tenho que colocar um T no numerador, né? E aqui eu esqueci de colocar um ômega. Então, vai sobrar ω2T2, tá? Que aqui está correto. Então, você vê, a matriz continua sendo diagonal, mas ela tem agora uma competição, um termo positivo e um termo negativo. Então, os autovalores dessa matriz são esses aqui, μ sobre 4T ou μ sobre 2T, N2π2 menos ω2T2, certo? Então, vamos escrever esses autovalores explicitamente aqui, ó. Então, ó, o lambda1, ele é μ sobre 4T, π2 menos ω2T2. O lambda 2 é μ sobre 4T, 4π2, tem um N quadrado, né? Então 4π2 menos ω2T2. Vamos escrever mais um. μ sobre 4T, 9π2 menos ω2T2. Tá, então, veja só. Se ωt for menor do que π, certo? Ou se t for menor que π sobre ω, todos esses caras são positivos. Tá? Porque o primeiro autovalor vai ser positivo, e os outros têm a parte positiva ainda maior, então eles são garantidamente positivos. Professor, Diga. e o que acontece? Qual é a interpretação quando um desses autovalores é zero? Então, nós vamos ver. Então, Beleza. Então, você vê, quando o período, né, quando o tempo de evolução for exatamente π sobre ω, o primeiro autovalor zera, certo? Então, vamos pegar o segundo caso aqui, que ωt é maior do que π, mas menor do que 2π. Então, o que acontece? O primeiro autovalor vai ficar negativo, porque ωt ganhou de π, mas o segundo ainda não, porque ele é menor do que 2π. Então, nesse intervalo aqui, eu vou ter lambda1 negativo e lambda2 em diante positivos. Então, nesse intervalo, depois que a gente cruza meio período do oscilador harmônico, um dos autovalores trocou de sinal. Então, aí tem um ponto de célula. Você tem infinitos menos um, né, autovalores positivos, mais um autovalor negativo. O que isso significa? Isso significa que se você pegar a sua trajetória clássica e somar essa trajetória uma perturbação apropriada, você vai conseguir um valor de ação que é menor do que a ação clássica, porque você vai diminuir. O que você tem que somar para diminuir o valor da ação? Você tem que somar alguma coisa na direção do autovetor correspondente. Quem que é o autovetor correspondente ao autovalor 1? Aqui, como todo mundo é diagonal, é isso aqui, ó. Eu tenho que voltar para cá. Aqui, eu tenho que somar um ΔQ na direção 1. Então, se eu pegar a trajetória clássica e somar epsilon seno de πt sobre t grande e calcular a ação, ela vai ser menor que a ação clássica. Qualquer variação nas direções com n igual a 2, 3 em diante, a ação só aumenta. Mas nessa direção, a ação diminui. Então, você está num ponto de célula. Eu vou interpretar isso em termos da trajetória daqui a pouco. Tá? Então, conforme o período vai passando por metades de período do oscilador harmônico, um segundo autovalor, então, quando você passar de 2π, né, quando ωt estiver entre 2π
e 3π, aí você vai ter dois autovalores zeros, λ2 e λ1 negativos e todos os outros positivos. Então, vão ter duas direções de célula, e a cada meio período você ganha uma direção de célula. Então, para o oscilador harmônico, não é verdade que a ação é um mínimo, mas ela não é um máximo também, ela é um ponto de célula. Tá? Então, para períodos muito curtos, você pode pensar assim, quando o tempo é muito curto, é como se o potencial fosse constante, isso deve ser quase uma partícula livre. Então, quando o tempo é muito curtinho, esses autovalores todos aqui eu posso jogar fora a parte do ômega-t e dar a partícula livre, que é sempre positivo. Mas a cada meio período, você ganha uma direção negativa e a ação deixa de ser o máximo. Deixa de ser um mínimo, né? E ganha um ponto de célula. Então, o problema desse cálculo é o seguinte, é que essas integrais que a gente fez aqui, elas foram muito fáceis porque a derivada segunda da lagrangiana foi sempre constante. Né? A derivada segunda dá sempre a massa vezes 1 ômega, e sobra umas integrais de cosseno ali que é fácil de fazer. Se você tivesse um problema, por exemplo, um oscilador Q elevado à potência 4, a derivada segunda sobraria uma potência Q2. Você teria que pegar esse Q ao quadrado e escrever a trajetória clássica Q de T do oscilador quártico, elevar ao quadrado e integrar junto com os cossenos. E aí fica muito complicado, você não consegue fazer. Tá? Então, esse método é bacana porque ele ilustra essas propriedades, mostra de cara que a ação não vai ser sempre um mínimo, mas ele não é um método geral. Tudo bem? Professor, o beta aí deu 0 por causa da integral mesmo, né? Desculpa, Luiz, cortou. Você diz o beta? É do oscilador harmônico. Isso, porque você vê o beta, a integral do beta, ela envolve a derivada segunda de Q e Q ponto da lagrangiana. Onde é que está o beta aqui? Aqui, ó. O beta vai... Ah, que bom. Tem a expressão dele mais para baixo. Aqui. Você vê, ele envolve essa derivada aqui, ó. E não tem esse termo na lagrangiana, né? Você deriva em relação a Q, sobra outro termo em Q, não sobra um termo em Q ponto. Entendi. Entendeu? Para ter esse termo, tinha que ter na lagrangiana mesmo um termo de Q vezes Q ponto, para sobrar alguma coisa. Beleza. Então, aí, não só esse cara é zero, como os outros dois são constantes, as integrais são fáceis, então dá para fazer a conta e dá para calcular tudo direitinho, a matriz sai diagonal, então não tem muita dificuldade. Muito bem. Então, vamos ver como que a gente resolve esse problema de um outro jeito, que é conhecido como teorema de Morse. Vai ser um cálculo diferente, a gente vai fazer um esquema, em vez de parametrizar a perturbação daquele jeito, a gente vai fazer de um jeito diferente. Então, primeiro, coisas importantes aqui. Opa! Quando a gente tem a partícula livre, a ação é sempre um mínimo, certo? Então, se você tiver potenciais suaves, para tempos muito curtos, a ação também tem que ser um mínimo, porque para tempo muito curto é como se o potencial fosse constante, você teria um movimento tipo partícula livre e a ação deve ser um mínimo. Então, para potenciais suaves, a ação começa como um mínimo, mas depois pode acontecer como no oscilador harmônico, que autovalores vão ficando negativos e você vai tendo esses pontos de célula aparecendo. Então, o truque aqui vai ser o seguinte: em vez de calcular todos os autovalores daquela matriz e derivadas segundas, a gente vai calcular o determinante. O determinante é o produto dos autovalores. O determinante daquele... Vou escrever assim, simbolicamente, né? O determinante daquela variação segunda vai ser o produto de todos os seus autovalores.
A gente sabe que esse determinante é positivo para tempo curto, porque é uma partícula livre. Então, se a gente olhar o sinal do determinante em função do tempo, ele vai começar positivo, e cada vez que ele cruzar o zero, a gente sabe que um outro valor passou pelo zero. Então, o determinante vai genericamente trocar de sinal, porque o outro valor vai passar de positivo para negativo, e aqui a gente sabe que ganhou um ponto de zero. Quando ele passar pelo zero de novo e trocar de sinal, um outro valor ficou negativo e agora o determinante ficou positivo, que é o produto de dois caras. Então, só olhando o determinante e vendo os pontos onde o determinante é zero, a gente consegue saber aonde que estão acontecendo essas transições, e se a gente contar esse número de pontos, a gente vai saber quantos autovalores passaram pelo zero. Tá? Então, a gente vai trocar o cálculo de todos os autovalores pelo cálculo determinante, que é muito mais fácil. Professor, Diga. e o que de acordo com essa análise, o que ia acontecer se dois trocassem ao mesmo tempo? Isso, então, aí fura, né? Quer dizer, aqui a gente está fazendo um caso para potenciais que são suaves e tem algumas condições aí que o teorema trata direitinho, isso não acontece. Né? Outra coisa que pode acontecer que não é genérica é você ter uma tangência no zero, né? O determinante tocar o zero e subir de novo. Então, isso pode indicar que dois caras trocaram de sinal ao mesmo tempo, né? E aí continuou positivo, ou que o outro valor encostou no zero, mas continuou positivo de novo. Então, e esse tipo de coisa não acontece genericamente. Pode acontecer excepcionalmente, mas não vai ser o caso geral. Tá? Isso aí teria que olhar as condições mais específicas do teorema. Beleza, obrigado, professor. Então tá, então o truque aqui agora vai ser o seguinte. Então deixa eu voltar a fazer uma figurinha para a gente entender. Aqui. Então, o que a gente vai fazer como para parametrizar a trajetória vizinha? Então, aqui eu vou passar, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a ideia aqui vai ser assim, ó, tem uma trajetória aqui, de QI até QF. O que a gente vai fazer é discretizar essa trajetória. Então, a gente vai colocar um monte de pontos aqui. A gente vai dividir o tempo total em N pedacinhos de comprimento epsilon. Então, cada propagaçãozinha dessa daqui vai ser uma propagação por um tempo epsilon. E a gente vai pegar cada um desses pontos discretos e perturbar esses pontos para criar a trajetória vizinha. Então, esse cara aqui vai ter um ΔQ, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, e assim por diante. Tá? E depois a gente vai tomar o limite, onde epsilon vai a zero, ele vai para infinito, mantendo o produto constante. Tá? Então, a gente, em vez de parametrizar com série de Fourier, a gente vai discretizar a trajetória. Então, vai ter um certo número N de variáveis na nossa função, mas a gente vai tomar o limite dele indo para infinito também. Tá? Então, a ideia é assim, você divide o tempo em N intervalos, então o tempo total é N epsilon. A trajetória clássica, que é a contínua, 1Q0 de T, a gente vai calcular só nesses tempos discretos. Então, Q0 calculado em N vezes epsilon, a gente vai chamar de Q0 índice N. Esse índice N vai de 0 até E não. Então, quando eu estiver no índice 0, eu estou no ponto inicial. Né? Então, aqui vamos escrever aqui. O Q0, 0, é o ponto inicial. O Q0 E não é o ponto final. E esses caras estão fixos. Né? A gente só vai fazer perturbações nos tempos intermediários. Então, a trajetória vizinha, ela vai ser um Q0 N mais um Xn, mas o Xi0 e o Xi não são zero, porque eu não perturbo os pontos iniciais e finais. Então, a ação, que é uma integral, a gente discretiza com uma soma. Então, a gente vai tomar o limite de epsilon indo a zero, a integral vira uma soma, dt é igual a epsilon.
A derivada primeira, então, a gente discretiza como Qn menos Qn menos 1 ao quadrado sobre epsilon ao quadrado, né? Esse é o V ao quadrado. E o potencial a gente calcula em Qn, certo? Então, esse aqui, esse epsilon de fora é o dt, discretiza a velocidade. E o que a gente vai fazer é calcular essa ação numa trajetória vizinha da clássica. Então, onde tem Q, eu coloco Q0 mais Xi, certo? Em todo lugar. E eu vou expandir esse cara até segunda ordem nos Xis, que são as variações seguintes, as perturbações. Tá, então, agora, esses Xis, né, essas perturbações, vão fazer o papel daqueles coeficientes de Fourier AN que eu tinha antes. Então, eu vou expandir esse cara em segunda ordem. Então, o que vai dar? Vai dar a ação calculada na trajetória Q0, que eu vou chamar de S0. Vai dar termos de primeira ordem, que vão ser nulos, porque a primeira ordem é zero, porque a trajetória satisfaz a equação de movimento. Então, a variação primeira é zero. Eu não vou mostrar, tá? Mas esse S1 aqui está feito no livro em detalhes, ele vai dar zero, porque a gente satisfaz a equação de movimento. E eu tenho que calcular os termos quadráticos dos Xis. Então, o ΔS, que é o valor dessa ação menos o valor da ação calculada em Q0, é só o termo de segunda ordem, tá? Que está escrito aqui mais compactamente. Então, o termo de segunda ordem é μ sobre 2, Xn menos Xn menos 1 ao quadrado sobre epsilon 2, e esse V, né, notem que esse cara aqui, a gente expandiu, né? V de Q0 mais V' de Q0, Q0n Xn, mais 1 meio, V duas linhas, deixa eu fazer direito aqui. De Q0n Xn ao quadrado. Expandiu tudo. O V de Q0n entrou no S0, o V' vezes o Xn entrou no termo de primeira ordem, que sumiu, e tem esse termo de segunda ordem que está somado aqui na minha ação. Tá? Então, você vê, essa soma toda que está aí é uma soma que envolve Xis ao quadrado, certo? Eu vou abrir isso aqui, deixa eu ver onde é que eu estou, só para mostrar a cara disso um pouquinho melhor. Eu vou abrir essa soma que está aí, eu vou fazer essa soma até 3. Tá? Vamos pegar 3 termos só. Imagina que eu estou somando de 1 até 3. Esse negócio todo aqui. Ó. Xn menos Xn menos 1 ao quadrado sobre epsilon 2. V duas linhas de Q0n. Xn ao quadrado sobre 2, tudo isso vezes epsilon aqui fora. Eu vou já multiplicar esse epsilon aqui para dentro, então some um quadrado aqui e entre um epsilon aqui, certo? Vamos abrir isso aqui, ó. N igual a 1, o que dá? Dá μ sobre 2, Xi1 menos Xi0. Mas o Xi0 é zero, certo? O Xi0 é a perturbação no ponto inicial que não existe, ela está fixada como zero. Então, sobra só o Xi1 ao quadrado sobre epsilon. E eu tenho aqui V duas linhas, calculada no ponto Q1, Xi1 ao quadrado, epsilon sobre 2. N igual a 2 agora. Eu tenho μ sobre 2, Xi2 menos Xi1 ao quadrado, sobre epsilon. V duas linhas calculado em Q2, Xi2 ao quadrado vezes epsilon. E o último é igual a 3. μ sobre 2. Então, Xi3 é zero, que é o ponto final. Não tem perturbação nele. Então, sobra só o Xi2. Então, nas pontas, nem todo mundo ali contribui. Menos V duas linhas de Q0, 3. Xi3 não tem também. Então, aqui também não tem esse termo Xi3, só tem isso. Tá? É só isso que tem. Então, se fossem 3 partições, daria esse cara aqui. E você vê que isso aqui é uma forma quadrática, né? Eu posso
rearranjar isso assim. Psi1 ao quadrado que multiplica. Então, eu tenho um mi sobre 2ε do primeiro termo. Aqui, quando eu elevar ao quadrado esse cara, eu vou ter mais uma contribuição. Então, vai ser outro mi sobre 2ε, multiplicando o psi1 ao quadrado. E eu tenho o potencial. V duas linhas calculado no ponto 1, vou escrever assim, ε sobre 2. Certo? Então, isso aqui é o psi1 ao quadrado. Eu tenho um termo misto, psi1, psi2, que vem desse produto aqui. Certo? Então, isso aqui vai ficar menos mi sobre 2ε vezes 2 psi1, psi2. E aí eu tenho termos em psi ao quadrado. Tá? Então, em psi ao quadrado, eu vou ter psi2 ao quadrado. Né? Então, eu vou ter esse último termo, e o termo do quadrado vai ter esse quadrado aqui, mais esse aqui. Então, fica igualzinho. Eu vou escrever assim, para ficar mais claro. E eu tenho o termo do potencial, que é menos V duas linhas, calculado no ponto 2, ε sobre 2. Faltou um meio aqui. Né? Tá? Então, isso é uma forma quadrática que eu posso arranjar numa forma matricial também, do jeito que eu tinha antes. Tá? Então, se a gente colocar esse mi sobre 2ε em evidência, eu vou rearranjar assim, ó, psi2, psi1, uma matriz, psi2, psi1. Então, o que aparece aqui? Ó? No psi1 ao quadrado, eu tenho duas vezes, né, o mi sobre 2ε, que eu pus em evidência, e aqui eu vou ficar com V duas linhas no ponto 1, deixa eu espremer um pouquinho. V duas linhas, o psi2 ao quadrado, né, no ponto 2, ε2 sobre mi, porque eu coloquei esses caras em evidência. O termo misto é menos 1 para cada lado, tem um 2 psi1, psi2, eu ponho um para cá e um para lá, e aqui embaixo fica igual, fica a derivada no ponto 1, ε2 sobre mi. Tá, então, essa variação que eu fiz também dá uma forma quadrática, também tem uma matriz, e eu vou calcular, em vez de calcular os autovalores dessa matriz, vou calcular só o determinante, que é mais fácil. Tá? Então, se a gente faz isso para N partições, o resultado é esse aqui, ó, que aparece uma matriz que tem essa cara, né, na diagonal tem sempre esse 2 menos uma derivada segunda, fora da diagonal, acima e abaixo, tem esses menos 1s, que aparecem aqui, que vem desses termos cruzados ali em cima, tá? E tem uma forma bem esquemática, e a gente quer calcular o determinante desse cara. Tá? Tudo bem? Vocês estão comigo? Está dando para acompanhar a ideia? Acho que está sim, professor. Legal. Então, vamos lá. Então, tem uma matrizão aí, vamos calcular o determinante dessa matriz, que é muito mais fácil do que calcular os autovalores. Então, o determinante de A eu vou calcular da seguinte maneira, eu vou usar esse método de Laplace para calcular o determinante. Eu vou olhar essa primeira linha e vou calcular assim, ó, eu pego esse cara vezes o determinante que sobra, eliminando essa linha e essa coluna. Isso está aqui embaixo, ó, duas vezes Q duas linhas N menos 1 ε2 sobre mi, vezes o que sobra. O que sobra é o determinante com N a menos, certo? Eu arranco um pedaço. É o determinante de AN menos 1. Eu chamo esse determinante de AN. Então, o que sobrou é o AN menos 1. Muito bem, mas ainda essa linha tem dois autovalores, né? Então, eu tenho que continuar. Então, eu tenho que terminar o cálculo. Então, agora eu pego esse cara, que é menos 1, vezes menos 1 elevado a I mais J, né? Aquele método Laplace. I é 1, J é 2, então menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, vezes a matriz que sobra, tirando essa linha e essa coluna. Quando eu faço isso, então eu eliminei essa linha aqui, essa coluna de cá,
A matriz que sobrou, deixa eu apagar essa aqui, é essa que está aí, ó. E ela não é uma matriz que a gente reconhece ainda. Então, eu continuo o processo. O determinante dessa matriz que sobrou, tirando as linhas azuis, eu olho, ó, só tem uma coluna agora, um único valor menos 1. Então, eu continuo esse processo aqui. Eu pego menos 1, vezes a matriz que sai, tirando essa linha e essa coluna. E aí sim sobra a matriz AN-2. Tá? Então, a gente faz esse processo de eliminar linhas e colunas, a gente tem que fazer ele até aparecer a matriz de novo e dar essa relação de recorrência aqui embaixo. O determinante da matriz N está ligado com o determinante da N-1 e com o determinante da N-2. E a gente resolve essa relação de recorrência agora para ter o determinante. Tá? Esse é o método que a gente vai usar. E a gente vai tomar o limite de n indo para infinito, epsilon indo a zero. Certo? Então, olha só. Essa relação de recorrência que está aqui, então eu vou chamar esse determinante de A de Qn. Tá? Eu vou multiplicar pelo epsilon na frente, por conveniência, não altera nada o cálculo aqui, porque se eu multiplicar cada termo por epsilon, cada determinante desses ganha um epsilon, e a gente fica, então, com essa equação aqui. Ó. Deixa eu abrir essa conta também. Onde é que eu estou aqui? Aqui. Então, você vê, ó, eu vou pegar essa equação aqui, vou só multiplicar por um epsilon cada termo, que não é muito relevante, e eu vou chamar essa variável de Q. Então, fica assim, ó, Qn é 2 menos V2' epsilon 2 sobre μ, Qn menos 1, menos Q, N menos 2. Vamos passar esse cara e esse cara aqui para a esquerda. Eu vou ter Qn menos 2 vezes Qn menos 1 mais Qn menos 2 igual V2' epsilon 2 sobre μ Qn menos 1. Divide tudo por epsilon 2. Vou apagar esse epsilon 2 aqui. E toma o limite indo para infinito. Epsilon indo a zero. O que está à esquerda é a forma discreta da derivada segunda. Isso aqui é d2q dt2. E o que fica à direita é menos a derivada do potencial, calculada em Q, dividido por μ, vezes Q, calculada em Q0, né, na trajetória clássica, vezes Q, dividido por μ. Então, a gente tem uma equação de movimento que a gente tem que integrar, e o valor do determinante que a gente quer é o valor desse Q, é o Qn, certo? É o valor de Q no tempo final. É o último dos Qs. Tem o Q1, tem o Q2, a gente quer o Qn, que é o valor do determinante que a gente busca. Então, essa equação de achar o determinante cai numa equação diferencial. É uma equação diferencial de segunda ordem, d2q dt2 menos v2' sobre vezes q. E eu preciso de condições iniciais. As condições iniciais, a gente olha para o determinante. Né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se a gente olhar o determinante para n pequeno, a gente pode tirar quem que é o q no tempo zero e quem que é o q ponto no tempo zero. Então, a gente pode mostrar que o q no tempo zero é zero e que o q ponto no tempo zero, quem que é o q no tempo zero? Você faz uma matriz bem pequenininha. Né? Acho que dá para ver da própria matriz aqui. Imagina que você tem uma matriz só com um ponto. Então, essa seria só essa bolinha vermelha. Só tem um termo na minha matriz, eu estou calculando o A1. Né?
determinante no ponto 1. O que vai dar? Você toma o epsilon indo a zero, dá 2, certo? Sobra esse 2 que está aqui. Só que o meu determinante, a minha variável Q, é epsilon vezes isso. Como o epsilon vai a zero, o Q vai a zero. Se a gente calcular agora a derivada, eu calculo o Q2, calculo o Q1, faço o Q2 menos Q1 dividido por epsilon, tomo o limite, e a gente vai ver, eu vou pular essa parte da conta, e que vai ver que o Q0 ponto é 1. Né? O determinante 2 por 2, o valor do determinante 2 por 2, menos o valor do determinante 1 por 1 dividido por epsilon, dá 1. Tá? Então, a gente tem essas condições de contorno, essas condições iniciais para resolver essa equação, e o que a gente quer, né, o nosso determinante, é o Q no tempo final, essencialmente. Tá? A menos do epsilon aqui, né? Mas o valor dele é o valor desse Q no tempo final da propagação. E agora vamos... Está acabando já, eu sei que isso aqui é um cálculo meio longo, né? Então a gente monta o determinante, acha uma relação de recorrência, transforma isso numa equação diferencial, e a gente tem que resolver essa equação diferencial agora para ver qual que é o valor desse determinante e analisar o sinal dele. Tá? Esse cara, ele tem uma interpretação. A interpretação é a seguinte. Olha aqui a equação de Newton. Né? Massa vezes aceleração é força. É menos dv dq. Essa é a equação de movimento dessa partícula. Se a gente faz um pequeno deslocamento nessa trajetória, então se a gente conhece uma trajetória Q0 e a gente expande a equação de movimento em torno de Q0, então considera Q0 mais ΔQ, o que acontece é o seguinte, a gente vai obter exatamente essa equação. Deixa eu ver o que eu estou aqui. Você tem essa equação de movimento igual a menos derivada de V de Q. Vamos agora calcular isso aqui numa trajetória que satisfaz a equação de movimento mais uma perturbação. Então, eu vou ter μ d2q0 dt2 mais μ d2. Vou chamar só de... Vou tirar esse delta aqui para ficar mais simples a notação, chamar só de Qzão. d2Qzão dt2 igual a menos V' de Q0 mais Q. Expande esse V' em torno de Q0, então V' calculado em Q0, V duas linhas calculado em Q0, vezes o Qzão. Certo? Expande tudo para um Qzão pequeno, um pequeno desvio. Como o Q0 satisfaz a equação de movimento, isso é igual a isso. E a equação que sobra é d2q dt2 igual a menos 1 sobre μ, V duas linhas calculado em Q0 vezes Q. Que é exatamente a equação que a gente tem ali com o determinante. Opa, onde é que está? Está aqui em cima. Aqui. Certo? É exatamente essa equação aqui. Então, na verdade, a informação que a gente busca tem a ver com pequenos desvios da trajetória clássica, como a gente, né, poderia esperar. Então, a gente tem que resolver essa equação para tirar esse valor. Tá? E agora vem a última parte da demonstração. A gente vai ter uma forma fechada para esse cara e que vai possibilitar a gente, então, interpretar toda essa conta que a gente está fazendo. Então, qual que é a última parte da conta? Então, o que eu quero, então, é fazer uma perturbação na trajetória clássica e essa perturbação tem que ter condição inicial Q de 0 igual a 0 e Q ponto igual a 1, e eu quero calcular qual que é o seu valor no tempo final. Isso vai me dar o determinante que eu busco. Tá? Então, eu quero resolver essa equação aqui com condição inicial ΔQ de 0 igual a 0,
ΔQ ponto de 0 igual a 1. E se eu calcular, então, a solução no tempo final, eu vou ter o meu determinante. Esse é essencialmente o determinante. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, aqui é a última parte da conta. Eu vou usar aquelas propriedades da ação que eu mencionei lá em cima. Então, se eu tenho a ação de uma trajetória clássica, a minha trajetória Q0, eu sei que o momento inicial dessa trajetória, que é massa vezes velocidade, é igual a menos ds dqi. Então, derivo S em relação a QI e dá menos o momento. Então, vou usar essa equação aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar essa equação e fazer uma variação. Isso vale para a trajetória clássica, certo? Então, esse S é um S de QI, QF e T. Então, vamos considerar uma variação em QI, uma variação em QF, mantendo o tempo de propagação fixo. Então, faz a variação nessa equação aqui. Mi vezes ΔQ ponto vai ser igual a... Eu vou fazer a variação da ação em QI e QF. Então, fica D2S dQI2 ΔQI. Então, deriva em relação a QI vezes ΔQI. Deriva em relação a QF. Então, menos D2S dQI dQF ΔQF. E eu tenho, então, uma relação entre essas variações ΔQI e ΔQF e a variação da velocidade ΔQ ponto. Então, eu vario isso aqui em relação a QI e QF. O que eu quero? Eu quero o ΔQ final, esse é o Q final que eu quero, a variação final, começando em 0 com velocidade 1. Então, se eu fizer ΔQ igual a 0, ΔQ ponto igual a 1, o ΔQF é a minha variação da trajetória no ponto final. É exatamente o meu determinante que eu quero. Tá? Então, esse cara vai embora, isola o ΔQF e dá o inverso, então, da variação segunda de S em relação a Q e QF. Tá? Então, isso aqui é um ponto, talvez um pouco sutil, né? A gente está buscando a gente está fazendo uma variação nas trajetórias, em torno da trajetória clássica, certo? É isso que a gente está fazendo aqui, essa é a equação que a gente chegou, é uma variação em torno da trajetória clássica, e o determinante é a solução dessa mesma equação com condições iniciais Q de 0 igual a 0, Q ponto de 0 igual a 1. Então, eu resolvo essa equação de um outro jeito. Eu falo, olha, eu tenho essa relação entre velocidade e ação. Vamos fazer essa variação na trajetória. Dá um ΔQI, dá um ΔQF, isso me produz um ΔQ ponto. Então, vamos resolver essa equação para dar o ΔQF com condições de contorno ΔQI 0, ΔQ ponto igual a 1. É isso que meu determinante quer. E daí eu tiro, então, o ΔQF como sendo menos μ, e o inverso da derivada segunda de S em QI e QF. Esse é o resultado final do teorema de Morse. Eu já vou abrir para a pergunta e vou fazer um exemplo aqui, ou dois, para a gente ilustrar. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o determinante que a gente quer, ele é dado pela essa variação segunda da ação. Faz sentido, né? A gente está expandindo tudo em segunda ordem, mas dá essa variação segunda muito simples em relação aos pontos iniciais e finais. Cada vez que essa variação segunda for para infinito, o inverso vai para 0 e eu tenho um ponto onde o alto valor está mudando de sinal. Então, eu tenho que calcular a ação e fazer essas derivadas para ter minha resposta. Muito confuso ou deu para pegar a ideia? É um procedimento extenso, né? É bem extenso. Ele é bem extenso. Eu estou tentando, às vezes, perceber as coisas, tentar as mais simples. Por exemplo, derivar a ação em relação ao ponto inicial.
Isso. Eu achei meio estranho. Isso, então isso é assim, né? Vamos fazer o exemplo já aqui, antes de eu falar mais coisa. Deixa eu voltar onde eu estava. Não. Aqui. Vamos fazer um exemplo aqui para partícula livre, certo? Que a gente sabe fazer. Então, olha só, a partícula livre que eu calculei lá em cima, a ação, lembra, era a energia cinética, mv2/2, vezes o tempo de integração. Só que a gente escreve o V em termos de xf e xi. Professor, isso também porque a partícula livre vai ter velocidade constante, né? É isso que me permite. Isso, exato. Eu estou calculando a ação sobre a solução correta. Isso, exatamente. Então, eu sei que a velocidade é constante e eu sei que a velocidade, então, vai ser o ΔX sobre ΔT. Xf menos xi sobre t. Então, substitui e está aqui. Vamos fazer a derivada segunda. Quem que é ΔS e ΔXF? Então, vai ser m xf menos xi sobre t. Deriva agora em relação a xi também. Dá menos m sobre t. Se eu multiplicar, se eu dividir por μ, esse μ que está aqui fora do quadradinho vermelho, eu jogo para dentro no denominador, né? Então, se eu calcular menos 1 sobre massa d2s dxi dxf, isso aqui dá 1 sobre t. Certo? Que é sempre positivo, e isso é uma função contínua, nunca vai para infinito, e, portanto, a partícula livre nunca vai ter um alto valor trocando de sinal. Para t igual a zero, isso começa muito grande, mas isso só vai diminuindo com o tempo e pronto. Então, não tem pontos de troca de sinal para a partícula livre. Tá? Para o oscilador harmônico já é diferente. Ó, aqui está o exemplo, deixei pronto já, porque a ação é mais complicada. Para o oscilador harmônico, se você calcular a ação, então você faz a integral de L dt sobre a trajetória clássica e escreve tudo em termos de xi, xft. Isso é um dos problemas lá do livro. O que você vai obter é esse cara aqui. Então, se você derivar isso aqui em relação a xf e depois em relação a xi, você vê que o único termo que vai contribuir é esse aqui, né, que tem o produto dos dois. Então, menos d2s dxi dxf vai dar m⍵ sobre seno de ωt. E isso vai para infinito toda vez que o seno for para zero. Então, toda vez que ωt for igual a nπ, você vai ter esse cara indo para infinito e, portanto, o inverso disso indo para zero. E você vai, então, recuperar todos aqueles pontos de autovalores indo negativo que a gente fez para o exemplo inicial. Tá, então, a coisa toda que é difícil, acho que, de entender para quem nunca fez um cálculo desse, é isso aqui. A ação tem que ser escrita em termos de xi, xft. Esses são os argumentos da ação. E aqui você pode mostrar aquelas propriedades também. ds dt vai dar menos energia do oscilador harmônico. É só derivar e ver que funciona direitinho. E as derivadas em relação a xi e xf vão estar ligadas com o momento inicial e final. Então, qual que é a interpretação disso? Vamos tentar entender o que está acontecendo em termos das trajetórias do sistema, cada vez que a gente tem esses pontos de troca de alto valor. Então, a gente perde um alto valor positivo e ele se transforma em um negativo. Deixa eu ver, eu fiz umas figurinhas aqui embaixo. Então, a interpretação é a seguinte. Lembra que o momento inicial ele pode ser calculado assim, certo? Menos ds dqi. Então, se eu derivar isso em relação a xf, eu vejo que... eu estou fazendo x em vez de q, né? Deixa eu trocar aqui. X. Então, se eu derivar dos dois lados em relação a xf, eu tenho exatamente o que eu preciso, né? Então, d2s dxi dxf
é dPi dxf. E os pontos de troca de sinal é quando isso aqui vai para infinito. Então, em termos da trajetória, o que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho minha trajetória azul, que é a minha trajetória inicial, que eu estou analisando a ação nessa trajetória, ver se ela é um mínimo ou se ela é um máximo. E o que eu tenho que fazer? Eu pego um delta, eu saio aqui do ponto x e vou fazer uma trajetória vizinha, tá? Então, eu saio do mesmo ponto, com uma pequena diferença de momento. Então, a velocidade aqui estava do lado, dou uma velocidade um pouquinho diferente, dou um delta pi, e eu acompanho essa trajetória vizinha. O que acontece? Então, a cada ponto de tempo, eu tenho delta x, que é a diferença entre as trajetórias. Quando esse delta x for a zero, então, se essas trajetórias se cruzarem num certo ponto, então, nesse intervalo de tempo, eu dei um delta pi, mas o delta x final foi para zero, elas cruzaram. Então, essa derivada, delta pi e delta xf, foi para infinito. Não tem delta xf por um dado delta pi. E isso vale para qualquer delta pi. Então, são coisas desse tipo que acontecem. São pontos na trajetória que são chamados de pontos focais, onde você fazendo pequenos considerando trajetórias vizinhas que saem do mesmo ponto, com momentos um pouquinho diferentes, todas elas vão convergir nesse ponto focal. E é aí que acontece o problema. É aí que um alto valor troca de sinal, porque ΔPi e ΔXF foi para infinito. Então, esses pontos focais, né, também em ótica, a gente chama de cáusticas, né, quando você tem isso em mais dimensões, são exatamente essas regiões onde você tem alto valores trocando de sinal. E no oscilador harmônico, dá para ver isso assim também. Eu deixei a figurinha já pronta. Você vê, no oscilador harmônico, você tem essa solução x de t igual a cosseno de ômega t. Tá? Suponho que você está saindo em t igual a zero, x igual a zero. Então, você tem uma trajetória preta, que eu estou desenhando ali. O período é 2π sobre ômega. Na metade do período, ela volta para o zero. Certo? Então, o que eu faço? Se eu considerar trajetórias vizinhas que saem do mesmo ponto, mas com momentos diferentes, essas trajetórias vizinhas, para o oscilador harmônico, têm o mesmo período. O período é sempre o mesmo. Então, se elas saem do zero, em t igual a zero, elas vão passar pelo zero em π sobre ômega de novo. E vão passar pelo zero em 2π sobre ômega de novo. Então, esses caras são pontos focais. E é aqui que está acontecendo essa troca de sinal. A cada um desses pontos você está perdendo um alto valor, ele está virando negativo. Tá? Então, para tempos curtos isso não acontece, você tem essas trajetórias vão se separando, porque elas têm momentos diferentes, mas se acontecer pontos focais ao longo da trajetória, cada ponto focal é um ponto onde seu alto valor ficou negativo e você ganhou um ponto de sela na sua ação. Tá, então, a conta inteira é um pouco complicada, né? Eu vou só repassar muito rápido antes de eu falar a última coisa que eu quero para encerrar, mas como é que a gente fez a conta, né? A gente discretizou a trajetória, então considerou a trajetória correta discretizada. Para cada ponto, a gente fez um pequeno desvio e a gente expandiu a ação discretizada até a segunda ordem nesses desvios. Então, a primeira ordem é zero, porque satisfaz a equação de movimento. A segunda ordem a gente rearranja numa forma matricial. E, em vez de calcular os autovalores da matriz, a gente calcula o determinante. Então, o determinante satisfaz uma relação de recorrência que a gente identifica como uma equação de segundo grau, uma equação diferencial de segunda ordem, no limite onde epsilon vai para zero. E essa equação de segunda ordem é a equação de uma trajetória vizinha à trajetória Q0. A gente identifica esse cara dessa forma. Você tem a equação de movimento, se você expandir um pouquinho, a equação para perturbação é exatamente aquela equação. Então, o que a gente quer fazer é resolver essa equação, só que com as condições iniciais que vêm lá daquele determinante. Tá? Que eu acabei
não mostrando em detalhe, mas são essas duas aqui. Então, eu quero resolver essa equação com essas condições. E a gente apela, então, para a ação clássica para fazer isso. Eu tenho essa propriedade da ação. Então, se eu fizer um pequeno desvio em ΔQ e ΔQF, eu produzo um pequeno desvio na velocidade inicial. Então, usando as condições que eu quero, ΔQ de 0 igual a 0, ΔQ ponto de 0 igual a 1, eu tiro o valor de ΔQ final, que é o que eu preciso, e ele tem a ver com essa derivada segunda. Então, é uma conta longa, mas ela é... Quem tiver depois interesse pode abrir lá com detalhes no livro, mas essa aqui funciona em geral. Então, se você souber calcular a ação, você pode calcular esses caras. Se você não souber calcular a ação, você pode calcular numericamente e avaliar esse cara também numericamente. E o que você vai estar fazendo é buscando pelos pontos focais da sua trajetória. Para terminar, deixa eu só comentar algumas coisas que são interessantes. Se vocês forem no livro do Feynman, as lecture notes dele, no primeiro volume, ele fala sobre o princípio de Fermat e tem essas considerações que ele faz aqui, né? Ele fala, o princípio de Fermat, ele não é uma coisa causal, né? O que o princípio de Fermat fala é o seguinte: você monta a situação e a luz decide qual que é o caminho de tempo mais curto, ou o caminho extremo. Mas como é que ela faz isso? Né? Como é que ela acha o caminho de tempo mais curto? É uma coisa estranha. Será que ela vai cheirando os caminhos vizinhos e comparando um com o outro? Né? E a resposta é que é isso mesmo, porque a luz, na verdade, ela é uma onda, ela não é uma partícula pontual, né? Não tem um raio de luz, tem ondas. Essa onda tem um comprimento de onda, e isso permite, de certa forma, que ela explore caminhos vizinhos, né? a sua vizinhança. Né? Isso é uma explicação assim, bem heurística. Agora, a explicação correta ela vem da teoria quântica. Né? Na teoria quântica, eu vou falar isso não para a luz, que é um pouco mais complicado, mas eu vou falar isso para partículas. Né? Na teoria quântica, o que você calcula então, você tem o mesmo problema, né? Você tem um ponto inicial, um ponto final, tem um tempo. Como que a partícula acha o caminho de menor ação, o caminho extremo? Como é que ela faz isso? A resposta é que ela não faz isso. Ela não sabe qual que é o caminho extremo. Então, a partícula vai por todos os caminhos possíveis. E todos os caminhos possíveis têm o mesmo peso, a mesma contribuição nessa propagação. Qual que é essa contribuição? É a exponencial da ação. IS sobre H cortado. Tá? Isso é a teoria do Feynman. Então, ele diz o seguinte: se você quiser calcular qual que é a probabilidade de você sair de um estado inicial XY, propagar isso por um tempo T e calcular a probabilidade de você cair num ponto XF, isso é dado por uma soma de todos os caminhos que levam de XI até XF no tempo T. Você soma sobre todos eles, né? Então, você tem aqui o seu caminho, você tem o seu ponto inicial e o seu ponto final. Como que você vai daqui para cá? Você pode ir assim, você pode ir assim, você pode ir assim, você pode ir assim. Cada um desses caminhos tem uma ação. Você calcula a ação de cada caminho, calcula a exponencial de IS sobre H cortado, soma tudo isso, e essa é a probabilidade de ir de um ponto ao outro. O que acontece é que, como H cortado é um número muito pequeno, e ele está aqui no denominador, 1 sobre H cortado é um número enorme, né? É 10 elevado a 34. Então, cada uma dessas trajetórias tem uma ação diferente da outra. Quando você multiplica isso por um número muito grande, né? Se você pegar... só a última coisa que eu vou falar, depois eu paro. Imagina que você tem 3 trajetórias que você calculou. Você calculou a ação da primeira trajetória, você calculou a ação da segunda trajetória,
a terceira trajetória, e você vai somar tudo isso. Imagina que a ação, vamos pegar a parte real desses caras, só para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, imagina que essas ações são muito próximas, né? Que, sei lá, vamos dizer, S1 é 1, S2 é 1.0001 e S3 é 1.0002. Quanto que vai dar a soma desses cossenos? Ora, você vai estar calculando o cosseno de 10 a menos 34, a 10 elevado a 34, que é um sobre H cortado, mais cosseno de 1.0001 vezes 10 a 34, mais o cosseno de 1.0002 vezes 10 a 34. Quanto que dá esses cossenos aí? Você não tem a menor ideia, porque o cosseno fica entre 0 e 1. Você tem que saber quantos 2πs cabem dentro desses números gigantes. Então, esses valores eles começam a ser completamente aleatórios. E essa soma tende a dar zero. Cada vez o cosseno vai ser positivo ou negativo, e o mais provável, se você somar um monte desses termos, é que isso aqui dê zero. Quando que não dá zero? Não dá zero se essas ações são todas iguais. Então, se você tem um caminho onde ΔS é zero, então todas as ações são iguais em primeira ordem, então esses cossenos se somam construtivamente e você tem uma contribuição positiva nessa probabilidade. Só que ΔS igual a zero, ações serem iguais, é a trajetória clássica. Então, a trajetória clássica ela emerge no limite semiclássico da mecânica quântica dessa forma. E se você calcular essa amplitude de probabilidade no limite clássico, né, você expande essa ação em torno da trajetória clássica, você vai ver que você vai ter um cálculo muito similar ao que a gente acabou de fazer, e aquele determinante todo vai aparecer de novo, e a gente tem exatamente aquele termo de derivada segunda aparecendo também em mecânica quântica. Professor, Diga. é só uma coisa, eu não lembro direito, o limite semiclássico que a gente faria seria dizer que a ação ela é muito maior do que H cortado, é isso? Isso, exatamente. A ação isso, exato. Então, H cortado é 10 a menos 34 e a ação é um número muitas vezes maior do que isso. No meu exemplo, eu até exagerei o número da ordem de 1, né? Não precisa ser. Pode ser 10 a menos 30, 10 a menos 25, né? Que já é bem maior que H cortado. Então, nesse limite, essas contribuições tendem a se cancelar. E elas só não se cancelam se elas forem muito parecidas uma com a outra. Ou seja, se a ação for zero, a variação da ação for zero em primeira ordem. Aí a ação de uma é igual à da outra, você tem uma soma construtiva e você tem um resultado apreciável. Então, o resultado apreciável ele está em volta da trajetória clássica. E se você expande isso até segunda ordem, você vai ter que calcular um determinante, que é exatamente o determinante que a gente calculou, e vai dar esse resultado que está aqui. Tá? Esse K que aparece aqui em cima é chamado índice de Morse, e ele conta o número de pontos focais que você teve ao longo da trajetória. Tá? Então, essas coisas se conectam. Notem que quando você está num ponto focal, essa derivada segunda vai para infinito. Então, o propagador diverge nesse limite. Isso é uma aproximação, né? Então, por que ele diverge? Porque não importa o jeito que você sai, você sempre volta para o mesmo ponto. Então, é como se a probabilidade de transição de XI para XF fosse muito grande, né? Então, isso na aproximação que eu fiz aqui, isso diverge, dá para corrigir essa aproximação e ver que ela fica muito grande, mas finita, se a gente fizer correções. Certo? Então, é isso, eu não quero me alongar, mas eu acho que é um tópico difícil, detalhado, não tem muitos passos, mas acho que é interessante a gente saber disso, né? Então, o princípio de ação de Hamilton não é de ação mínima, a gente usa essa frase porque é mais fácil falar, princípio de mínimo, mas é o princípio de extremo, e a trajetória, de fato,
quase nunca é um mínimo. Ela vai ser um mínimo para tempos curtos, em geral, e ela vai desenvolvendo vários pontos de Sela. Esses pontos de Sela são pontos focais da trajetória, e isso tem um impacto em mecânica quântica, quando você faz essas aproximações semiclássicas. As aproximações falham justamente nos pontos focais, onde acontece essa troca de alto valor. Professor, Diga. eu não sei se é coincidência ou se é consequência disso, desse desenvolvimento que o senhor mostrou, mas, pelo que eu me lembro, a energia se conserva para quando a gente não tem sempre que a gente não tem o tempo, né? Na Newtoniana, na Lagrangiana, isso. Tá. Isso, mas veja, isso então, a energia ao longo da trajetória se conserva. Agora, Tá. essas trajetórias vizinhas que eu estou considerando são trajetórias que não precisam ter a mesma energia, é uma outra solução, é que nem aqui no oscilador harmônico, né? Cadê que a minha figura aqui? Eu estou considerando, então, outras soluções que têm energias um pouquinho diferentes, porque eu estou saindo do mesmo ponto, mas mudando a velocidade. Ao longo de cada uma, a energia é conservada, mas não de uma para outra. Tá. Nós vamos falar depois um pouco, se der tempo, existe um outro princípio variacional que chama princípio de Maupertuis, onde, em vez de você integrar L dt, você integra só energia cinética. Energia cinética integrada no tempo. Esse princípio variacional funciona se todas as suas trajetórias variacionais estiverem na mesma energia. É um caso particular do princípio de Hamilton. Professor, só um comentário e pergunta. Uhum. Ela nem sempre é um máximo, né? Na maioria das vezes é um ponto de Sela. Isso. Mas ela nem sempre é um mínimo. Acho que nunca ela é um mínimo, eu acho, né? Porque ela tem infinitos autovalores, então sempre sobra alguma coisa positiva, eu acho, né? Mas ela também nunca é um máximo, né? Desculpa, nunca é um máximo. Ela nunca é um máximo, isso, ela nunca é um máximo. Ela pode ser um mínimo, depois ela vai adquirindo direções negativas, mas como o número de autovalores é infinito, ela nunca vai ser um máximo. Exato, tudo bem. Isso. Obrigado. Então, esse é um tópico extra aí, mas eu acho que é bacana de apresentar, porque essa é uma coisa que é muito pouco discutida, e quando quem já fez Quântica 1 na pós-graduação, ou está fazendo, vai ver integrais de trajetória de Feynman, vai reconhecer esse tipo de desenvolvimento lá, então acho que é bacana ligar as coisas. Então é isso, gente. Deixa eu